Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de 1001 Crimes. Eu sou a Bruna e novamente, para a infelicidade dos isentões, eu recebo aqui minha companheira de volta, Fabi Marques. Seja bem-vinda de volta. Olá, meus Lula livres, tudo bom com vocês? Gente, eu voltei depois de muito tempo, porque eu tô numa correria, mas isso vai mudar em breve, novamente, eu prometo. Mas a gente tá planejando aí um calendário bem legal pro ano que vem, a gente vai ter várias novidades, mas vocês vão ficar sabendo no seu tempo. Eu até peço desculpa pra todo mundo e eu queria mandar alguns beijos aqui, antes da gente começar. Eu fui pro Rio de Janeiro, eu conheci uma galera muito legal. Queria mandar um beijo pro Nando Ticon, do Hora do Horror, do Terror, e agradecer pelas dicas que ele deu de podcast e tudo mais. E também queria mandar um beijo pra galera que é quadrinista, que eu fui pra lá justamente pro aniversário do meu melhor amigo, que é o Caio Gomes, que a gente tá fazendo um quadrinho junto, a gente já fez um junto e a gente vai fazer outro. Então um beijo pro Caio Gomes, pra Jaque Caldas, pro Rafa Pinheiro da Guará, pro Denis Melo, pro Gabriel Calfa, pro Tito Camelo, pra Letícia Pust. Todo mundo que eu conheci encontrei nessa viagem. Se eu tô esquecendo de alguém, me desculpe. Nossos agradecimentos gerais também aí do podcast vão pro Renan Virmão de Carrilho e pro Bruno Félix, que são assinantes do PicPay. Pra quem não sabe, a gente tem um PicPay também, procura lá, @1000crimes. PicPay é um aplicativo de pagamento, basicamente. Novamente também por o nosso queridíssimo Lucas Humberto, que não só fez a primeira doação do nosso Catarse, como também é o primeiro a renovar a assinatura. Hoje eu fui olhar lá, tinha dinheiro a mais e eu fiquei, mas não tem mais assinantes. Era o Lucas Humberto que deu mais dinheiro para nós, então muito obrigada. Obrigada, Lucas. Você faz parte disso, é graças a você que nós fazemos isso daqui. Em breve faremos só isso, se Deus quiser. E é sobre isso também, mais um recadinho rapidinho que a gente tem. Eu atrasei a semana passada o mini episódio porque eu acabei tendo uma entrevista de emprego, tive que fazer teste, e eu comecei a trabalhar agora e vai ser punk porque é a semana inteira. Então, não sei se eu vou conseguir dar conta de fazer os minis desse mês. Mas vou tentar, não vou prometer nada pra vocês, mas é aquilo, né? Não digo que tenho direito de cobrar, porque a gente não tá fazendo isso por dinheiro, né? A gente queria muito viver só do podcast, mas não dá, assim. Eu trabalho, a Fábio trabalha também o dia inteiro, então a gente chega podre em casa, o tempo que dá a gente corre atrás, grava, porque não é só gravar, é fazer toda a pesquisa dos casos, escrever todo o roteiro, que a gente tem que escrever tudo, preparar tudo, fazer as artes dos episódios, e aí eu tenho que editar depois que a gente grava, então, sabe, é um trabalhão. Então vocês ficam, por que não teve episódio essa semana? Cara, é bem que eu queria todo dia, sabe? Então, se vocês querem ajudar a gente a ter mais episódios seguidos, que a gente possa viver disso aqui, é só ajudar a gente no Catarse, vai lá no nosso site, vai ter o botão. Muito obrigada a todos também que comentam e que apoiam a gente. É muito legal ter esse retorno, assim, do pessoal falando que ouviu e que gostou e etc. Se não gostou, não tem obrigado, então tchau. É verdade, a gente faz isso porque a gente gosta, porque a gente viu que faltava material em português. A gente sabe que, não é fácil também fazer nada disso, então a gente falou, cara, vamos começar essa iniciativa. E assim, a gente tenta de verdade, a gente ama fazer isso aqui. A gente é adulta, né? E aí, a gente tem coisa pra fazer também, galera. Os boletinhos chegam pra nós também. Isso aí, já se estendemos demais, então vamos para o caso de hoje. É um caso que até hoje não teve solução, mas ele é muito fascinante. A gente tá falando do Zodíaco, que provavelmente todo mundo conhece, mas por nome, né? Mas muita gente não sabe dos detalhes da história. Ele foi um assassino que atuou entre os finais dos anos 60 e o início dos anos 70. E como todo serial killer, ele era egocêntrico, gostava de provocar. Ficou muito conhecido pelas cartas que ele mandava com as ameaças e os enigmas para os policiais. Mas isso vocês vão ficar sabendo durante este episódio. As vítimas do Zodíaco, então, ele diz nas cartas dele que ele cometeu 37 assassinatos, porém os investigadores concordam apenas com 7 vítimas, onde foram 5 óbitos e 2 sobreviventes. As primeiras vítimas dele, o David Faraday e a Betty Lou Jensen, ele tinha 17 anos, ela tinha 16, e eles eram 2 estudantes. Em 1968, no Lago Herman Road, o casal estava no primeiro encontro deles, no carro, em um lugar que era conhecido por ser o lugar que os jovens iam para namorar. Era um lugar mais afastado,
não tinha tanto movimento, o pessoal ia lá pra dar uns amassos, né? Quem nunca? Então, pouco depois das 11 horas da noite, os corpos deles foram encontrados por Stella Borges, que vivia ali perto. E aí o departamento do condado de Solano investigou o crime, mas não encontrou nenhuma pista. Foram mortos por tiros, né? E de acordo com os policiais forenses, o assassino estacionou ali perto, saiu do carro, ordenou que os dois saíssem do carro. A Betty Lou Jensen saiu primeiro, mas quando o David estava saindo do carro, ele atirou na cabeça dele. Então o assassino atirou nas costas do Jason 5 vezes, enquanto ele estava tentando fugir, enquanto ela tentava fugir, e o assassino do Zodíaco então voltou pro carro dele e foi embora. Você vê o seu boy ali tomando um tiro na cara, você vira de costas e foge, e você pensa, estou fugindo de costas, quais são as... Bum, 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 minhas chances, bum, bum, bum. Deve ser desesperador, cara. Não sei, talvez eles esperassem que fosse polícia parando lá, né, porque tem dessas, né, nos Estados Unidos tem carro parado, a polícia para lá, vê né, quem que tá lá dentro, se tá fazendo coisa ilícita, né. Aconteceu comigo, aqui, no Brasil mesmo. Então. E aí, tipo, provavelmente é isso que eles devem ter pensado, sabe? O cara chegar assim do nada, estacionar o carro e mandar ele se descer. Em 4 de julho de 1969, um ano depois, Michael Mojo e Darlene Ferrin, foi o seguinte, a Darlene ela tinha 19 anos, ela tinha 22 anos e ele tinha 19. Ela foi buscar o Michael na casa dele e eles foram até o Blue Rock Springs Park em Vallejo, que era tipo 4 milhas, que eu não sei agora quanto que isso dá em quilômetros, eu ia colocar, mas eu esqueci. Já veremos. 4 milhas para quilômetros. 6,43 quilômetros. Então, ali pertinho, os primeiros corpos, né, do David Faraday e da Betty foram encontrados. Um pouco depois da meia-noite, eles estavam dentro do carro, quando um segundo carro se aproximou e estacionou perto deles, mas aí foi embora na sequência. 10 minutos depois, esse carro voltou e estacionou atrás deles. Aí, dessa vez, um homem desceu do carro e andou até a janela do passageiro com uma lanterna na mão. Entra esse negócio que você falou agora, Brud. Eles devem ter achado que era a polícia, por isso que eles ficaram esperando o cara com a lanterna, né? Claro, a polícia chega com a lanterna também, né? E aí, com a luz na cara, eles não conseguem ver quem que tá ali, né? E também, se a gente for pensar, faz tempo que eu vi o filme do Zodíaco, mas se eu não me engano, ele para atrás e ele deixa a lanterna, o farol do carro dele ligado. E vem com a lanterna na mão, não tem como você ver o cara. E foi exatamente isso que ele fez. Andou até a janela do passageiro, onde estava o Michael, apontou uma lanterna para os olhos do casal e atirou neles. Na verdade, ele atirou no Michael, né? Foram 5 tiros. E aí, os tiros que pegavam no Michael, eles atravessavam ele e atingiam a Darlene. Então, o assassino começou a se afastar, só que aí ele ouviu o Michael ainda gemendo, então estava vivo. Aí ele voltou e ainda atirou nos dois, mais 2 vezes, e aí ele foi embora de vez. Cerca de 40 minutos depois disso, a delegacia ali da região, né, de Vallejo, recebeu uma ligação de um homem que queria reportar 2 assassinatos. Ele disse à polícia a localização do carro de Darlene e ele reportou que o casal havia sido baleado com uma 9mm Luger. Eu não sei como escreve isso, mas Luger é o jeito que fala. E ele também assumiu a autoria desse crime e de uns outros 2 assassinatos na área que tinham acontecido no ano passado, que eram dessas vítimas que a gente falou, que a Bru falou agora. Só que nesse período de 40 minutos, até o cara ligar, a polícia já estava procurando eles, porque eles tinham recebido denúncias de que tinham ouvido tiros na região, né? E aí eles já tinham encontrado o casal e levado eles para o hospital. A Darlene não resistiu, infelizmente, ela morreu chegando no hospital. E o Michael, mesmo estando bem mais ferido, inclusive com tiros no rosto, pescoço e peito, ele sobreviveu e descreveu o assassino como um homem entre 24 e 36 anos, mais ou menos de 90 quilos ou mais, 1,76 m, mais ou menos, né? De pele branca e de cabelos enrolados. Muito doido. Muito doido, cara. Que medo, né? Então, e era tipo, pelo que eu tava lendo, era um lugar que não tinha tanto crime grave, né? Eu imagino que não seja, principalmente porque, assim, ó, se a gente for pensar que nesses 40 minutos que o assassino do Zodíaco demorou pra ligar, a polícia já tava na região. Não devia ser uma coisa comum, sabe? Por isso que eles chegaram tão rápido. Exatamente, tipo, você mora num condado, né, que é minúsculo. A gente ouviu barulho de tiro aqui na esquina.
e a polícia vai, cara, se eu ligo aqui da minha esquina da minha casa e falo que tô ouvindo barulho de tiro, Em São Paulo. o policial vai falar assim, ah, então fica em casa, é isso. Mas bora. Agora a gente vai falar do que ele ficou mais famoso, que foram as cartas. No dia 1º de agosto de 69, 3 jornais receberam cartas, que eram o San Francisco Examiner, o San Francisco Chronicle e o Vallejo Times Herald, que eles receberam essas cartas escritas à mão e em envelopes sem endereço de remetente. As cartas começavam sempre com caro editor. Eu sou o assassino de 2 adolescentes no último Natal no Lago Herman. Foi aqueles que eu comentei, as primeiras vítimas, né? As cartas tinham detalhes que só o assassino saberia, porque esses detalhes não tinham sido liberados para o público. E aí que eles perceberam que se tratava de... Não era um blefe, né? Era real. E aí ele ameaçou cometer mais assassinatos se as cartas não fossem publicadas na primeira página dos 3 jornais. Então tinha que ser na primeira página. E cada carta era assinada com o mesmo símbolo, que era um círculo com uma cruz no meio atravessando. E esse símbolo, então, ficou conhecido como o símbolo do assassino zodíaco. Cada carta também estava acompanhada de uma parte de um criptograma, que ele dizia que era composto por 3 partes. Ele dizia também que esse criptograma continha a identidade real dele. Então, a polícia tinha o apoio do FBI para tentar encontrar o assassino. Enquanto eles estavam fazendo essa investigação, outra carta chegou para o San Francisco Examiner, e nela estavam descritos os assassinatos em detalhes, e também xingava e insultava a polícia porque eles não tinham conseguido decifrar os códigos ou pegar o assassino. Ele se achava o cara mais inteligente do mundo, né? Ai, criei um código que ninguém vai conseguir decifrar e a polícia é tão ruim que não vai conseguir me pegar porque não consegue decifrar o código. Isso é um padrão, né, de comportamento mesmo, né, de serial killer. Geralmente serial killers, eles querem ter essa atenção da mídia para eles, né? Então esse cara, ele conseguiu naquela época fazer com que 3 jornais diferentes publicassem a carta dele, sabe? Então ele queria mesmo chamar atenção mesmo. O próprio Ed Kemper, que a gente tem o episódio, ele dizia que ele foi pego porque ele era muito... Ele ficou tão arrogante, né, que ele começou a ficar desleixado. E meio que isso é o modus operandi, assim. Modus operandi não é a palavra para isso, eu acho. O Kemper, ele ficou bravo que não tinham descoberto que era ele, né? Então, ele queria assumir os assassinatos e ninguém tinha percebido que era ele. Então, aqui também, a diferença é que, né, o Zodíaco ninguém até hoje tem certeza de quem é. Assim, desculpa spoiler, mas se vocês não sabiam disso, agora estão sabendo. Porque é uma coisa nova, né, inclusive. Spoiler. Anos 70, foi ontem. Ano passado fez 50 anos das primeiras vítimas dele. E outra coisa, que assim, se você não ouviu o nosso episódio do Ed Kemper, vá lá ouvir. É verdade, pode ouvir, tem 2 partes, inclusive, tem 2 episódios para ouvir dele. Então, essas cartas depois, alguns dias depois que elas foram publicadas, teve um professor de ensino médio chamado Donald Harding e a esposa dele, que era a Betty, eles conseguiram resolver a primeira parte do código que tinha sido divulgado, desse criptograma dele. Ele dizia o seguinte, abre aspas, eu gosto de matar pessoas porque é divertido. É mais divertido do que matar caça selvagem na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar é o que me traz a mais emocionante experiência. É melhor do que transar com uma garota, e a melhor parte disso é que depois que eu morrer, eu renascerei no paraíso. Todas essas pessoas que eu matei serão meus escravos. Eu não vou te dar meu nome porque vocês tentarão impedir ou atrasar a minha coleta de escravos. Ele estava mentindo ao dizer que revelaria a identidade nas cartas, já que por mais que as cartas tivessem sido traduzidas, ele não foi identificado. Esse aí era bonzinho da cabeça, né? Cara, pode ser... Ele pode ter botado tudo isso como um modo de desviar a atenção também, né? Pra pensarem que ele era mais maluco. Igual o Berkowitz fez, né? Que é o Samuelson. Que também é um caso que a gente vai falar. Mas que ele falou isso, assim, que ele ouvia vozes que na verdade era mentira, né? Eu acho que isso aí é mentira também. Que essa história de morrer, as pessoas são escravos. Cara, não. Ele é muito sóbrio, né? É quase um clichê esse negócio, né, das pessoas que eu matei, que serão meus escravos, não sei o quê. E esse negócio de, tipo, sei lá, às vezes ele pode até... Olha eu, né, que a minha mente é de psicopata. Ele pode até, tipo, tá preparando o terreno para caso ele seja pego um dia, ele alegar demência, insanidade, tipo...
Que nem vários assassinos fizeram, né? Tipo, inclusive alguns que disseram que não eram malucos, na hora que o bicho pegou, falaram: ah, não, eu sou muito louco. Eu sou maluco. não sabia o que eu tava fazendo. Acho que o Ed Kemper também fez isso, não fez? Cara, e essas cartas dele também foram em vários períodos, né, que ele enviou, e tem algumas que até hoje não tem solução, os criptogramas dele. Que até hoje na internet as pessoas se reúnem, eu vi vários posts no Reddit das pessoas dizendo que tinham descoberto o que estava escrito, sabe? Então. Manda pra gente, se você descobriu a carta do Zodíaco. Se você descobriu quem é o Zodíaco. É bizarro que tem uma teoria de que o Zodíaco é o Ted Cruz, que é aquele político americano. Sim. É bizarro, gente. Tem várias teorias, assim, tem vários caras, né, que eles apontam. Inclusive, quando a gente pesquisa sobre o Zodíaco, às vezes vem direto a cara de um cara, assim, tipo... Eu acredito que isso também possa ser esse negócio o ego ferido da mídia norte-americana, né? De nunca ter encontrado o cara, né? Exato, eles não querem se dar por vencidos, sabe? Porque eles são os Estados Unidos, né? Enfim, mas aí ele tava mentindo, né? Porque não tinha, né, na verdade, Exatamente. Continuando aqui, então, sobre as vítimas do Zodíaco, né? No dia 27 de setembro de 1969, o casal Brian Hartnell e Cecilia Shepard, eles estavam nas margens do lago Berryessa, no condado de Napa. Eles estavam relaxando lá numa área remota, né? Notaram um homem se aproximando com uma roupa de carrasco, que é apenas um capuz, né, Bruna? Eu coloquei roupa de carrasco, que é o que eu li nos outros lugares, e depois ele, não, é só um capuz preto. Mas é que ele vinha mais para baixo, assim, né? Então parecia mesmo... Sim, mas eu também... mas também quando a gente vai pesquisando, eu não sei você, mas eu vi várias imagens de, tipo, um cara todo vestido de preto, assim, meio, sabe? E acho que fica no nosso subconsciente essa coisa. Sim, tem o desenho também dele com roupa de carrasco. Enfim, e com o símbolo do zodíaco na camiseta. Ele aproximou-se do casal e disse que ele era um fugitivo de Montana ou Colorado, e que ele precisava de um dinheiro e de um carro para conseguir fugir para o México. O Brian Hartnell ofereceu sua carteira e as chaves do carro, que não foram levadas. Depois de vários minutos de conversa, o homem amarrou o casal com uma corda de nylon e começou a esfaqueá-los. O Hartnell foi atacado primeiro e então depois a Cecilia Shepard. Depois o homem saiu casualmente andando e saiu fora da cena do crime, e um pescador que estava por ali ouviu os gritos do casal e alertou os guardas do parque. Quando a ajuda chegou, os dois estavam em situação crítica. O Brian sobreviveu e a Cecília, ela só conseguiu, não resistiu, mas ela ainda ficou viva por mais 2 dias. A polícia encontrou uma mensagem escrita no carro e estava na porta do carro que incluíam datas dos outros 2 ataques e era assinado com o símbolo do Zodíaco. Esse daí, eu não tenho certeza, ele foi confirmado ser o Zodíaco mesmo? Pelo que eu li, sim, que seria ele. Mas, como já estava na mídia chamando a atenção, tem a possibilidade de ter sido alguém copiando, né? Copycat, né? E acho que esse era um dos maiores medos, né, dos jornalistas. Inclusive, para quem não viu, tem o filme do Zodíaco, né? E é muito bom. E eles falam justamente sobre isso, né? Eles falam que, assim, no filme, quando eles recebem as cartas, eles dizem que eles têm esses diálogos entre eles na edição do jornal, falando que eles têm muito medo de que isso saia na mídia e que passe a se repetir, né? Encoraje outros serial killers e tal. Porque isso realmente acontece. Em vários casos aconteceu de a mídia divulgar o que estava acontecendo, o cara ganhar essa fama, e aí apareceu os malucos e fazer igual, porque também queriam fama. Então, por ter esse capuz que ele nunca tinha usado, ninguém nunca tinha testemunhado o cara de capuz, com um símbolo no peito, tipo, como se fosse para confirmar que era mesmo o Zodíaco, sabe? Se ele precisasse de um negócio no peito confirmando que era ele. E é um pouco diferente mesmo, né? Porque ele não fazia isso. Ele normalmente era bem mais discreto, não fazia isso à luz do dia, e não usava faca, né? E ele atacava nos carros, né?
Exato. E ele fugia eu não sei como ele fugiu desse, na verdade. Mas ele saiu andando, é o que a gente encontrou, né? Então aí, ó, a gente já como duas profissionais de true crime agora, a gente decidiu que esse não foi ele, que foi outra pessoa. Eu aqui, de acordo com as minhas provas forenses, Provas forenses do que a gente achou na internet. Provas forenses do que a gente achou no local do crime, que foi a internet. Mas é isso, então. Esse episódio, gente, ele é muito grande, ele tem muita coisa, então a gente vai dividir ele em 2. Infelizmente, mais uma vez, vocês chegando aqui querendo o episódio inteiro, a gente divide em 2. Mas tem muita coisa mesmo, tem mais cartas, tem mais ameaças de bomba, inclusive, tem mais vítimas, e aí tem toda a lista gigante de suspeitos e teorias de quem seria o Zodíaco, que é bem grande mesmo. Tem um caso dentro do caso do Zodíaco, né? Tem 2 casos dentro do caso do Zodíaco. É verdade. Tem o Unabomber e tem o dos caroneiros. A gente tem bastante coisa para falar. Então, pra fazer, né? Para fazer também. Eu acredito que a gente consiga fazer isso para a próxima quarta. E se não se der treta de novo, a gente lança na sexta. Eu tô deixando 2 dias agora para ninguém reclamar. Exatamente. E a gente já vai ser xingada nesse episódio por dividir ele aqui. Também, mas eu entendo vocês. Esse pode xingar mesmo. Aí eu deixo. Mas se vocês quiserem, vocês podem ouvir vocês podem maratonar os outros episódios. Vocês podem ouvir o meu outro podcast, que chama Devíamos Fazer um Podcast. Você pode também doar para a gente entre no nosso site milcrimes.com.br, vai ter o botão lá do apoio. E aí vai pro nosso Catarse. Ou procura a gente no PicPay também. Você pode seguir a gente no Instagram, @milcrimes, entrar no nosso grupo do Facebook e curtir a nossa página. E acho que é isso que vocês podem fazer. Pode mandar e-mail também, milcrimes@gmail.com. E eu tenho um presente para os ouvintes do Mil Crimes. Estamos nos aproximando da CCXP, que é a Comic Con no Brasil, certo? Se vocês me encontrarem por lá e falarem que são ouvintes do podcast, eu vou dar um print de uma arte minha pra vocês. Olha que legal, cara. Eu queria estar lá, porque eu também não tenho arte tua. Vou lhe mandar. Estarei em espírito. Uma fala que é do 1001 Crimes, viu, gente? Que eu vou dar um print pra vocês em prova, pra provar o meu amor e eterna gratidão. No mais, segue lá no Instagram, @porrafabi_. Aí, ó. Muito legal. Que eu tô produzindo bastante coisa agora de quadrinho e eu queria... sei lá, que vocês conhecessem. Não sei se vocês gostam de quadrinho, mas quem gostar, é nóis. Então é isso, gente. Fiquem aí, por aí, esperando o próximo episódio. Beijo, tchau.